Estamos de volta e que levante a mão aquele que nunca ficou ansioso na vida. Quase impossível, né? A ansiedade faz parte da vida da gente, mas em algumas situações ela pode acabar prejudicando e bastante. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga e coordenadora do curso de psicologia aqui da Unicesumar, Maria Estela Martins. Tudo bem, professora? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Bom, ansiedade é uma coisa que todo mundo tem mesmo? Sim, a ansiedade faz parte da vida, é importante para que a gente possa se mover, né, nos colocar em ação para cumprir nossos compromissos, para poder fazer nossas coisas, e também faz parte do medo, né, uma reação biológica, natural, importante para a nossa sobrevivência. Agora, o problema é quando ela toma conta da gente, né? Isso, a ansiedade ela pode gerar muito sofrimento, pode até levar a pessoa a não conseguir trabalhar, não conseguir sair de casa, não conseguir cumprir suas atividades, né? Então, ela realmente pode ser um grande problema. Normalmente, quando chega num nível assim mais forte, vem de um trauma, vem de uma situação de insegurança. Quais são os principais fatores aí que desencadeiam? Sim, geralmente um quadro assim ele é multideterminado, tem mais de uma razão, né? Então a pessoa possivelmente já tem uma vulnerabilidade, uma predisposição, né, genética, inclusive, alguma coisa familiar. Alguns estudos mostram que existem vulnerabilidades a problemas emocionais. Então, pode ter uma vulnerabilidade, pode ter situações na história de vida que culminaram nisso, deixaram essa pessoa muito sensível a algumas situações, né? E traumas mesmo, como você disse, coisas mais graves, importantes, que não foram recorrentes na história de vida, mas uma situação muito traumática pode causar um problema, sim. Aliás, essa é uma coisa importante se dizer. Às vezes a pessoa nunca teve uma crise de ansiedade, mas de repente parece, né, que meio que do nada, fica numa crise de ansiedade. O que é ideal nesses casos? Sim. Procurar ajuda se ela não conseguir normalizar essa sensação, né, entrar num quadro de sofrimento muito grande, porque picos de ansiedade, momentos muito relevantes, muito importantes, que nós temos um grande desafio, é natural, mesmo um pico grande de ansiedade. Eu fiquei muito nervoso, mas aquilo passou, normalizou e fiquei bem. Tudo bem. Agora, algo irracional que surge e começa a atrapalhar a minha vida, eu preciso investigar qual a causa disso. Tem alguns sintomas que determinam, por exemplo, que, nossa, estou entrando numa situação meio complicada? Sim. Então, quando eu já estou começando a apresentar até agora sintomas físicos, né, começo a ficar muito exausta, começo a ter assim reações, inclusive de doenças oportunistas que podem aparecer, né, depois de um período de estresse, eu não consigo relaxar, eu tenho dificuldades do sono, dificuldades na alimentação, estou extremamente irritada, qualquer situação eu começo a ter um comportamento que eu não teria geralmente. Então, é uma mudança no comportamento que a pessoa, além do sofrimento, vai ter sinais assim, bem visíveis, principalmente no sono, na alimentação, na irritabilidade e doenças oportunistas. Isso pode ser uma coisa por um tempo e pode ser uma coisa que se prolonga, por exemplo? Passei por uma situação complicada, fiquei assim por 1, 2 semanas, depois volto ao normal, ou não? Sim, então, momentos da vida, né, de muito desafio, muito estresse, então eu posso passar por um momento de ansiedade, um momento especial, e resolver isso ficar resolvido, né? Agora, se eu já tenho uma vulnerabilidade, uma predisposição, nunca enfrentei um grande desafio que me tirasse do equilíbrio. Nesse momento agora aconteceu algo que eu fiquei bastante mobilizada, eu estou apresentando um comportamento muito diferente e eu não consigo voltar ao equilíbrio. Então, os dois casos podem acontecer, né? E a gente pode falar num prazo, por exemplo, 1 semana é até normal, 2 semanas? Depende do estressor, né? Então, se o estressor não se resolve, então eu estou enfrentando um diagnóstico difícil, né? Eu estou em tratamento do câncer. Enquanto aquele estressor não se resolver, claramente eu não vou voltar ao equilíbrio, à minha homeostase, né, de tranquilidade. Então, se o estressor está presente, é natural eu continuar ansiosa enquanto ele estiver ali. Mas depois de um tempo em que as coisas se resolveram e eu continuo sofrendo por meses, então tem alguma coisa errada. Geralmente 2, 3 meses eu preciso estar bem, né?
resolvido. Agora, o pessoal às vezes tem medo, né, de procurar ajuda psicológica, porque tem preconceito, tem uma série de coisas. E hoje em dia a gente tem até atendimentos gratuitos, inclusive aqui na Unicesumar, né? Sim, o nosso serviço escola. Então é importante que as pessoas não tenham essa vergonha, né, esse medo de serem julgadas, né, professora? Com certeza, a ansiedade está aí porque o nosso modo de vida, né, nós somos muito cobrados, as demandas são muito grandes. Então, desde a competição, a instabilidade, a insegurança, as pessoas estão sofrendo, né, com ansiedade. Às vezes, apenas algumas orientações, nós temos muitas técnicas, estratégias para que as pessoas manejem melhor o estresse e a ansiedade e elas possam seguir com a sua vida com uma qualidade de vida melhor. É algo, às vezes, simples, algum tempo que ela recebe aquelas orientações, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. E casos mais graves, então, essas pessoas serão encaminhadas e precisarão de um atendimento um pouquinho mais estendido, né? Tem gente que fala que com a idade, com a maturidade, a ansiedade vai acalmando, mas tem gente que fala que piora também. Como é que é isso? Com a maturidade nós aprendemos, né, que as coisas que realmente são prioridade, são importantes. Então, sim, o mais comum é que as pessoas com a maturidade já não se mobilizem tanto porque aprenderam a lidar com uma variedade de situações, né? Porém, aquelas pessoas que têm algum comprometimento ou uma vulnerabilidade, uma dificuldade, perfeccionismo muito grande, então, com a idade, elas podem começar a ficar muito críticas consigo mesmas, né? Então, o que eu construí até agora, uma dificuldade de lidar com os limites. Então, aí depende da característica da pessoa também, né? Em geral, ficamos mais tolerantes. Uhum. Agora, quando se fala em criança, por exemplo, os pais precisam ficar atentos, porque às vezes a criança tem uma crise de ansiedade e não sabe que está tendo, né? Sim, a criança aprende o que é ansiedade conosco, né? Então, ela tem reações e sensações, ela não sabe o nome daquilo, e nós é que nomeamos e dizemos, isso é dor, isso é medo, é saudade, e você está ansioso, né? Também o modo de enfrentar a ansiedade é modelado por nós. Então, nós somos modelos. Se nós nos desesperamos, ficamos sempre muito preocupados com tudo, a criança está aprendendo como que se lida com essas sensações, né? A gente pode dizer que a gente vira um espelho para eles. Isso mesmo, eles aprendem como que a gente se comporta na hora da dor, na hora do medo, da saudade e da ansiedade, né? Se nós damos bons modelos, a criança ela pode aprender que aquilo que ela está sentindo não é assustador, é desagradável e que ela pode aprender a controlar. Agora, há situações em que as crianças estão submetidas a estresse, a abuso, a situações que não são saudáveis. E aí sim nós precisamos ficar atentos, né? Mudanças bruscas no comportamento. As crianças podem desenvolver alguns sinais, como a gente chama de tique nervoso, né? Bruxismo, roer muito as unhas, não conseguir, muito irrequieto. Mas isso também pode ser confundido com a energia natural das crianças, né? Alguns são mais ativos, mais serelepes, né? Sim. Isso não significa que sejam muito ansiosos. O ideal é sempre procurar ajuda, né? Exato, avaliar. Né? Avaliar. Não ter receio, não né, ter professora? receio, isso. Nós precisamos ensinar realmente as crianças, é um bom ponto, né? A gente precisa ensinar as crianças como lidar com a dor, o medo, a ansiedade, dar bons modelos e exemplos, né? E tem a vulnerabilidade também. Alguns são predispostos à ansiedade e, por isso, então, a necessidade da avaliação. Muito obrigada pela participação, viu? Foi um prazer. Comunidade fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.